Nessa publicação eu vou trazer para vocês o resumo de algumas notícias e vou começar com essa daqui que para mim é assim absurda. Tarcísio libera ICMS de igrejas e pastores podem adquirir bens de luxo livres de impostos. É isso mesmo, pessoal. O bolsonarista e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu na última quarta-feira pela isenção de ICMS para quaisquer entidades religiosas que importem bens e mercadorias. Só um adentro aqui, gente, que quaisquer entidades religiosas, na prática isso não funciona, vocês sabem muito bem disso, né? Por exemplo, na prática, um pastor poderá importar um carro de luxo livre de impostos se puder comprovar que seu uso será feito em benefício da igreja. Esses impostos, pessoal, eles estão aí presentes em tudo, tá? Desde a conta de luz que chega aí para cada um de nós, até uma Ferrari aí que um grande magnata possa trazer do exterior. Mas agora, no caso aí das entidades religiosas ou dos pastores mesmo, vão ganhar essa isenção aí só no estado, claro, de São Paulo, mas pode ter certeza que não vai demorar muito para outros estados estarem aderindo também, viu? Até porque os pastores de outros estados, com toda certeza, vão tentar pressionar seus governadores a fazer o mesmo, E aí a gente fica como cara de palhaço, Porque todo mundo paga imposto, mas os bonitões aí vão ficar livres, Aqui na matéria ainda diz assim, se a igreja comprar uma Ferrari do exterior, não pagará o imposto, ICMS, na aquisição, caso comprove seu uso para fins religiosos. Fica apenas a dúvida de como seria feita essa comprovação, que tipo de documentação será exigida e quais os parâmetros que irão separar a vida pessoal de um pastor e líder de entidade da própria igreja. E pessoal, vocês lembram, de todo aquele rolo lá do Bolsonaro quando ficou hospedado na Embaixada da Hungria aqui no Brasil? Pois bem, alguns funcionários foram demitidos após toda essa exposição aí e agora estão processando a Embaixada da Hungria, tá? 2 ex-funcionários da Embaixada que foram demitidos após a repercussão do episódio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou hospedado no local, acionaram a Justiça do Trabalho no Distrito Federal em busca de direitos trabalhistas que não teriam sido devidamente cumpridos após as demissões. Entre eles está o pagamento da verba rescisória a que tinham direito com o fim do contrato. A defesa alega ainda que, segundo extratos das contas de FGTS dos trabalhadores, a Embaixada da Hungria não estaria depositando regularmente os valores previstos por lei, estando em abertos aí os meses de janeiro, fevereiro, abril e maio. Não basta hospedar vagabundo, ainda tem que ser caloteiro, Bom, e passando aqui para a notícia sobre o Xandão, ele manteve aqui preso suspeitos de ameaça à sua família e se declarou impedido no caso, tá? O ministro manteve a prisão preventiva de 2 suspeitos que foram detidos, na última sexta-feira, dia 31, pelo suposto envolvimento nas ameaças contra a família dele, tá? E um dos suspeitos é o fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira, tinha que ser, algum militar, E o irmão dele, Oliveirinho de Oliveira Júnior. Outro caso aqui que envolve Alexandre de Moraes é aquele episódio ocorrido no ano passado, no aeroporto de Roma, onde 3 bolsonaristas atacaram o ministro e o seu filho. Bom, a Polícia Federal indiciou os 3, tá, por calúnia contra o ministro Alexandre de Moraes. A medida apresenta uma mudança, de posição aí da PF, que havia concluído a investigação sem indiciar ninguém. Os alvos do indiciamento são o empresário Roberto Mantovani, a sua esposa Andréia Munarão e o genro do casal Alex Zanata. Bom, só esperamos, que esses 3 aí possam ver o sol nascer quadrado, E galera, ontem foi a posse da ministra Carmen Lúcia, para a presidência do TSE. Sai o Alexandre de Moraes e entra, Carmen Lúcia. E eu trago aqui essa notícia para vocês, que diz o seguinte: Bolsonaro diz que não foi convidado para a posse da Carmen Lúcia no TSE. O convite ao presidente da República e a ex-presidentes é uma praxe, mas segundo uma fonte ligada a Bolsonaro, ele disse a aliados que não chegou nenhum convite nas mãos deles, tá? Então só nos resta aí a dúvida, será que o TSE de fato não convidou Bolsonaro ou ele só tá falando isso daí para dar uma desculpinha, por medo de comparecer, já que em 2022, vocês devem lembrar, ele era presidente ainda, participou da cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes, ele tava ali, em cima ali com os ministros, enquanto o presidente Lula tava embaixo, e os dois ali ficaram frente a frente. Será que Bolsonaro de fato não foi convidado ou só ficou ali meio receoso de ter que ir para a cerimônia e ver
o Lula ali, né, em uma posição privilegiada? Bom, não saberemos, né? Mas eu queria deixar aqui para vocês um pequeno trecho do discurso da ministra Carmen Lúcia, que foi bem firme nas suas falas e, claro, deu aquela pequena alfinetada no bolsonarismo. Confiram. Mais uma vez, é ano de eleições livres e democráticas no Brasil. De eleições, no plural. São quase 6.000 eleições, esse é o número de municípios. E esse é um tempo de pergunta e resposta da cidadã e do cidadão a si mesmo. Que cidade quero? Como a quero? E em quem confio para se chegar ao que aspiro e de que preciso? A pergunta é de todos, a resposta é pessoal, livre e, segundo a vontade de cada qual, pode ser secreta, como o voto. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar escolhas e aproveitar-se do medo como vírus a adoecer pela desconfiança as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro, social e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio, invisível e presente, senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina, produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. O fermento do ódio ao outro é o medo. Propaga-se a inaceitação da diferença, que pode enriquecer a vida, mas que se divulga como se fosse uma afronta a ser diferente. Prega-se falsa unanimidade em bolhas, como se fosse igualdade. Não é. As mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústria e enricando seus donos, não substituem a vida, mas dificultam a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. A mentira digital, multiplicada em extensão planetária, não vira verdade, não desfaz fatos, não engole a liberdade, mas é fabricada para destruir as liberdades. Instrumento espúrio, a mentira digital maquia-se como lantejoulas brilhosas nas telas, a seduzir o olhar e cegar o raciocínio sobre o que é mostrado. Mentira amolece a humanidade porque planta o medo para colher a ditadura, individual ou política. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, deixa a sua opinião, é muito importante. Eu fico por aqui, um grande beijo, até mais.